O taradão de Bolsonaro. Deus nos livres dos homens de bem de Bolsonaro. E depois do pastor ladrão da educação, que foi preso por suposto esquema de propina com pastores que cobravam barras de ouro para liberar verbas de escolas, da CPI da Petrobras, que só ficou na bravata. Menos de uma semana depois, estoura outro escândalo, agora do taradão da Caixa Econômica, que, seguindo inúmeros relatos de funcionários e funcionárias, supostamente praticava assintoso e insistente assédios moral e sexual sobre os funcionários da Caixa Econômica. Para você que não se lembra, Pedro Guimarães era a figurinha carimbada nas lives de quinta do presidente Jair Bolsonaro como eterno bajulador, assim como vira e mexe participava como papagaio de pirata do presidente em inúmeros eventos. Também é um dos responsáveis, ao lado do presidente Bolsonaro, por praticamente acabar com o programa Minha Casa Minha Vida, que antes da perversa dupla construiu, financiou e entregou milhões de residências aos brasileiros, principalmente aos mais humildes e vulneráveis, dando-lhes dignidade, e também um dos responsáveis pelas imensas filas por horas a fios nas portas das agências da Caixa Econômica para receber o auxílio emergencial durante a pandemia de Covid, que humilhavam, torturavam e expunham à doença, ao calor e ao escárnio desnecessário e cruel milhões de pessoas e suas famílias ao contágio por essa doença mortal que oficialmente matou mais de 670 mil brasileiros até agora, sem que nenhum deles até hoje demonstrasse qualquer sentimento pelas perdas. Resumindo, assim como Bolsonaro, Pedro demonstra um pendor por humilhar, por assediar e desumanizar os mais fracos, utilizando-se da posição que ocupa para oprimir como forma de fetiche. Portanto, ao olhar o comportamento bajulador frequente e público desse serviçal de Bolsonaro, humilhando gratuitamente milhões de pessoas só para agradar o chefe e ao próprio ego, numa demonstração patética de poder nas mãos de fracos sobre os vulneráveis, não surpreende que agora venha a público os assédios frequentes que, segundo relatos de várias vítimas e testemunhas, seriam supostamente praticados pelo bolsonarista Pedro Guimarães, sem qualquer pudor na frente de qualquer um, contra mulheres desumanizadas e transformadas em coisas, para que o bajulador pudesse convencer a si próprio e aos outros de que era algo mais que um bajulador, mas que sua bajulação e subserviência seriam pagas com o poder de oprimir os que abaixo dele estivessem. O fato de escolher as mais belas funcionárias da Caixa e oferecer vantagens em troca do direito de abusar delas, assim como ameaçar as que não se submetiam aos seus assédios e humilhações, nesse caso teria menos a ver com a tara no sentido do desejo sexual, e mais como uma espécie de tara, de fetiche, em demonstrar poder diminuindo as pessoas, principalmente aquelas que têm atributos físicos, pessoais, espirituais e gerenciais que ele mesmo demonstra não ter nenhum. É o culto da inveja do cidadão mediano que ocupa sem méritos pessoais as melhores posições da sociedade, não por mérito, mas por berço, porque papai desenhou lá atrás um caminho mais fácil para ele vencer sem ser o vencedor. Mas isso tem um preço que grita na alma, principalmente daquele de alma bem pequena, como diria Fernando Pessoa, como parece inclusive ser o caso do ex-presidente da Caixa Econômica, do nosso presidente da República e tantos outros que ainda seguem desesperadamente o mundo de terror, mentiras e opressão do bolsonarismo. Saberem no seu íntimo que não são nem nunca serão melhores em nada, que não importa a posição que ocupem, sempre serão os médios, os mornos, como a Bíblia alertou-nos a vomitar, e que por terem de conviver com sua própria natureza morna, xoxa,
mediana, broxa, o outro sempre lhe parecerá uma ameaça, mesmo que seja pobre, mesmo que seja um morador de rua sorrir encantado quando faz malabares por algumas moedas, mesmo que pertença a uma minoria sempre perseguida e diminuída, como pretos, mulheres, homossexuais, e por isso precisam desesperadamente, mesmo sem motivo algum, mesmo sem qualquer ameaça da outra parte, humilhar essas pessoas para que não ergam nunca a cabeça e percebam por si próprias que são muito melhores que eles e que por isso não há qualquer razão em serem eles a mandarem e nós a obedecermos. Portanto, os inúmeros assédios supostamente cometidos por esse covarde que perdeu a própria humanidade se convertendo num monstro de caráter deformado, assédios que pouco se diferem dos assédios diários reproduzidos pelo próprio presidente e por qualquer um de seus militantes apaixonados, sempre na reprodução de ressentimentos contra os outros e contra o mundo por suas faltas de talento para tudo na vida, mais do que evidenciar os crimes dessa gente contra a humanidade, servem para reforçar o velho alerta divino. Seja quente ou frio, os mornos, os mínios, vomite-os. Eu sou Franklin Maciel, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, seu like ou dislike, se inscreva no canal.